Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais, visualmente impressionantes e até estranhas da Bíblia, o chamado do profeta Ezequiel. É uma jornada que tem de tudo: visões cósmicas, uma missão que parece impossível e atos simbólicos que, sério, parecem coisa de filme. Vale a pena pensar nisso um pouco. Ter que falar uma coisa que se sabe que ninguém vai querer ouvir. Essa é a essência da jornada de Ezequiel, um sacerdote que acaba virando profeta nas circunstâncias mais improváveis e, honestamente, aterrorizantes. Então, para a gente entender o cenário, a história toda começa num lugar bem inesperado, o exílio. Ezequiel está lá, no meio dos cativos da Babilônia, longe de casa, quando de repente o céu se abre para ele de um jeito espetacular. É só tentar imaginar a cena: um sacerdote exilado do lado de um rio numa terra estrangeira. E do nada, o véu entre o céu e a terra se rasga. E não é um sonho tranquilo, não. É o começo de uma visão, avassaladora. A visão vai se construindo, sabe? Camada por camada. Como se a realidade estivesse se desfazendo ali na frente dele. Primeiro, uma tempestade sobrenatural. Aí, do meio do fogo e daquela luz toda, começam a surgir figuras que desafiam qualquer descrição. E essas criaturas, a complexidade delas é um negócio impressionante. Elas misturam características de toda a criação. A humana, que representa a inteligência, o leão, com a realeza e força selvagem, o boi, com a força doméstica, e a águia, com a soberania dos céus. Juntas, elas meio que simbolizam o domínio de Deus sobre absolutamente tudo, agindo como guardiões poderosos da sua presença. E quando a gente acha que não dá para ficar mais esquisito, aparecem as rodas. Mas não são rodas normais, de jeito nenhum. A estrutura delas é descrita como uma roda dentro de outra roda, e elas se movem em perfeita sincronia com as criaturas, para qualquer direção, sem nem precisar virar. O terror e a majestade da visão ficam ainda mais intensos aqui. Os aros das rodas são gigantescos, imponentes e, para completar, cobertos de olhos. Eles veem tudo, se movendo com um propósito divino, onisciente. É uma imagem de poder absoluto e mobilidade total. No ponto alto da visão, acima de tudo isso, Ezequiel vê um trono e uma figura com aparência humana, toda envolvida em fogo e glória. A visão é tão, mas tão forte, que ele simplesmente desaba, cai com o rosto no chão. Ele tinha acabado de testemunhar a semelhança da glória do Senhor. Mas olha, essa visão incrível não foi só um espetáculo, foi um recrutamento. A admiração agora dá lugar ao peso da missão que Ezequiel está prestes a receber. A primeira ordem que Ezequiel recebe é simples, mas é poderosa. Ele é chamado de Filho do Homem, um termo que o lembra da sua própria humanidade, da sua fragilidade, diante daquela divindade toda que ele acabou de ver. Ele precisa se levantar para receber sua missão. A missão é clara e brutalmente honesta. Falar com o seu próprio povo, que é descrito como teimoso, de coração duro, uma casa rebelde. Ele é avisado logo de cara que a mensagem não vai ser nem um pouco bem-vinda. A mensagem que ele tem que entregar é visualizada em um rolo. E assim, não tem notícia boa ali. Os dois lados estão lotados de palavras de desgraça, luto e julgamento. Essa é a essência do que ele precisa anunciar. Em um dos atos simbólicos mais estranhos, ele é ordenado a, literalmente, comer o rolo. Ele precisa internalizar a mensagem, fazer com que ela se torne parte dele. E é que tá o paradoxo. Embora o conteúdo seja de amargura e lamento, na boca dele, a palavra de Deus tem um sabor doce. Para o profeta, receber e entregar a mensagem divina é um privilégio, mesmo que a mensagem seja de juízo. Finalmente, o papel dele é definido. Ele não é só um mensageiro, mas um atalaia. Pensa num vigia numa muralha. A responsabilidade dele é alertar sobre o perigo que está vindo. Se ele não avisar, o sangue do povo cai sobre ele. A responsabilidade é gigantesca. A missão de Ezequiel vai muito além das palavras. Ele é chamado a viver suas profecias de maneiras chocantes e públicas. Ele se torna um sinal vivo, uma espécie de teatro de rua profético. Na cultura daquela época, no Antigo Oriente Próximo, esses atos simbólicos eram uma forma de comunicação extremamente poderosa. Ele não está só falando sobre um cerco, ele encena isso com um tijolo. Ele não está só falando sobre anos de pecado, ele carrega isso fisicamente, deitado de lado por mais de um ano. Cada ato é um sermão visual, feito para chocar e forçar as pessoas a perguntar o que isso significa. Tenta imaginar a disciplina física e mental para fazer isso. 390 dias deitado de um lado, como um sinal vivo do peso do pecado de uma nação inteira.
É uma devoção radical à mensagem. Este gráfico mostra bem a representação do julgamento. Depois de raspar a cabeça com uma espada, ele divide o cabelo em 3. Cada porção representa o destino terrível que aguarda os habitantes de Jerusalém: morte por peste e fome dentro da cidade, morte pela espada fora dela e o exílio para os que sobrarem. Mas por que um julgamento tão severo assim? Ezequiel recebe outra visão. Dessa vez, uma visita espiritual ao Templo de Jerusalém, para ver o porquê da destruição ser inevitável. O que ele vê é chocante. O lugar mais sagrado da nação tinha sido profanado. Em segredo, os líderes praticavam idolatria. As mulheres lamentavam um deus pagão bem na entrada do templo. E o pior de tudo, os sacerdotes viravam as costas para a presença de Deus para adorar o sol. E aqui vem a consequência devastadora. A glória de Deus, aquela mesma presença divina que Ezequiel viu na visão do trono, começa a se mover. Ela está se levantando, se preparando para abandonar o seu próprio templo por causa de toda a corrupção ali dentro. A partida da glória de Deus leva direto ao julgamento. Mas o que é surpreendente é que no meio de toda essa destruição, tem uma semente de esperança futura. Em meio ao julgamento, Ezequiel apresenta uma mudança teológica fundamental. Ele desafia aquele velho provérbio que sugeria que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Para uma comunidade no exílio esmagada pela culpa de gerações, esse novo princípio da responsabilidade individual é crucial. Ele oferece um caminho a seguir. Cada pessoa é responsável por suas próprias ações diante de Deus. E, finalmente, a promessa mais profunda de todas. Depois do julgamento, a restauração não vai ser só física, mas uma transformação interna. Essa ideia de trocar um coração de pedra por um coração de carne se torna central para a teologia da redenção. Deus promete uma cirurgia espiritual, trocando a rebeldia endurecida por uma vida nova, receptiva a Ele. A jornada de Ezequiel, da visão aterrorizante à mensagem de transformação, nos deixa com essa pergunta. Em meio ao julgamento, a esperança final não está em rituais ou em edifícios, mas na possibilidade de um coração humano ser completamente renovado. E essa é uma questão que ecoa muito além do tempo de Ezequiel, desafiando cada geração.